Tema de hoje: o que está ardendo em seu coração? E por que o que está ardendo em seu coração? Obrigado, Bel. Algumas coisas, eu acredito, devem arder dentro da tua vida. Os desejos que você tem, por exemplo, os jovens, o coração dos jovens ardem em relação a ter um namoro, um relacionamento. Os corações dos mais velhos ardem em função do seu trabalho, de ganhar dinheiro. Ontem, no momento que tive à noite, estava assistindo alguns programas que às vezes eu assisto no YouTube, e lá tinha um cara que mora aqui pelo Brasil, e o que arde no coração dele, o que ele disse, o que é a minha paixão é isso, eu vivo em função disso. O cara tem um galpão, que deve dar uns 4 desse aqui que nós temos, cheio de carros velhos, mais novos, reformados, todos eles novos, reformados. Ele tem vários tipos de carros aqui, brasileiros, americanos, que ele ao longo do tempo foi comprando, gastando, reformando e guardando. Então ele com muita honra, com muita alegria, ele chama, ele deixa que se filme, porque ele fala assim, essa é a minha paixão, é isso que está dentro do meu coração, é o que eu mais gosto. Às vezes quando eu estou com algum problema, e quando ele falou isso eu até dei risada, porque um cara que é rico como ele fala assim, quando eu estou com algum problema eu venho para cá, porque rico não tem problema, né? Não é isso que dizem por aí? Então, quando eu tenho algum problema, eu venho para cá, aí eu fico olhando os carros, aí meu coração começa, sabe aquela coisa de homem tonto que gosta, que é apaixonado por carro, né? Pois é. O que arde no teu coração? Trazendo isso para a dimensão espiritual, de igreja, de obra de Deus, relacionamento com Deus. Irmãos, tem muita, mas muita gente hoje em dia que está desanimada, que está desigrejada, que está frustrada, que antigamente, e ainda ontem eu com a minha esposa conversávamos com um casal, aconselhávamos, e eu disse para o irmão, falei, meu irmão, lá atrás, você lembra quando você vinha para a igreja, você participava, você trabalhava, você tinha aquele desejo até de falar da palavra, você não tinha muita experiência, mas vez ou outra, num culto aqui de oração, numa reunião que a gente tinha, você deu uma palavra, uma ministração, você tinha aquele desejo, você não via a hora de chegar ao culto de domingo, de quinta. Antigamente, muito antigamente, a oração era de sexta, o culto de sexta para você vir e participar, lembra disso? Eu lembro, falei, então o que aconteceu? O que aconteceu? Que hoje você não tem mais esse arder dentro do coração. Pastor, enfim, tomara a Deus que à noite hoje ele venha junto com a esposa e a família, em nome de Jesus, já que ele disse que viria hoje. Ou seja, tem muita gente assim, muita gente que o evangelho já não é mais o mesmo no coração. O coração já não queima mais, já não arde mais como antigamente. E eu gostaria de, nesta manhã, estudar com os irmãos esse assunto, para que a gente pudesse, no final, olhar para dentro da gente e medir onde está essa presença gloriosa de Deus em nós, aquele negócio que quando a gente começou como cristão, que quando a gente começa a vida de cristão, a gente é disposto, a gente é disponível, a gente não vê a hora de ir para a igreja, não vê a hora de participar, de ajudar, de trabalhar, de servir, não importa onde nem como, eu quero servir, eu quero trabalhar. Mas com o passar do tempo isso vai esfriando.
E eu pergunto para vocês que estão aqui nessa manhã e para aqueles que assistem a gente: você crê que Jesus Cristo é Filho de Deus, que se destituiu de sua glória, que veio nessa terra, que viveu como um homem, que não pecou, que abençoou, curou, libertou, tratou milhares de pessoas, que cumpriu o propósito de Deus morrendo na cruz do Calvário para pagar pelos meus e pelos teus pecados, que esse Jesus foi crucificado, foi morto, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele tem todo o poder nos céus e na terra, e ele vai voltar para buscar a sua igreja lavada e remida pelo seu sangue. Você crê nisso? Então é com você que eu quero falar nessa manhã. Vamos ler junto um texto? Você que trouxe a sua Bíblia, livro de João, capítulo 20. Aliás, ainda existem algumas Bíblias disponíveis ali na portaria, pelo preço de R$40, caso você queira comprar e ter uma Bíblia dessa NVI, essa tradução que nós usamos aqui já há pelo menos uns 20 anos. Ainda tem algumas na portaria ali. João capítulo 20. O Senhor Jesus, Ele investiu boa parte do seu tempo na vida dos seus discípulos. E nesse tempo gasto, disposto, investido, um deles, Jesus, foi mais fundo, Pedro. João capítulo 20, versículo 19. A história descrita, o texto diz assim: ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por medo, claro, dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Versículo 20. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando ouviram o Senhor. 21, novamente, Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E disse, 22, aliás, e com isso, soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. 23, se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não perdoarem, não estarão perdoados. Versículo 24, Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. 25, os outros discípulos lhe disseram: vimos o Mestre. Mas ele lhes disse: se eu não vir as marcas dos pregos das suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Versículo 26, uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. 27, e Jesus disse a Tomé: escuta, coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado, pare de duvidar e creia. Versículo 28, disse-lhe Tomé: Senhor, meu Deus, meu e Deus meu. 29 e último, então Jesus lhe disse: porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e crerão.
Quem já viu Jesus aqui, levanta a mão. Tem um irmão que já viu. Eu nunca vi. Mas eu sei que Ele vive, que Ele está conosco e um dia nós vamos vê-lo. Eu creio. E Jesus estava falando de mim e de você. Felizes os que não viram e creram. E nesse tratar de Jesus com os seus discípulos, interessante, esse tratar de Jesus, de chegar, de dizer para eles, olha, paz seja com vocês, tipo assim, vocês estão preocupados, vocês estão com medo dos judeus, vocês estão com as portas trancadas, tenham paz, eu estou aqui com vocês. Tudo aquilo que eu falei que ia acontecer, já aconteceu. Eu já morri, agora eu ressuscitei, todo o poder dos céus e da terra me foram dados, e agora, gente, eu vou soprar sobre vocês, recebam o Espírito Santo, e vocês vão ver o que vocês vão ser capazes de fazer. Mas Jesus ainda tinha uma pendência ainda maior com Pedro. Acompanhe aí João capítulo 21 agora, versículo 15. No começo desse texto fala daquela grande pesca, que os discípulos desanimaram, pô, Jesus morreu e tal, Jesus apareceu, mas não acontece nada. Aí eles resolveram pescar, não pegaram nada. Aí Jesus aparece e fala para eles, olha, lança do lado direito. Eles lançaram, encheram e tal. Aí Pedro vem, eles comem, versículo 15, depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, cuide dos meus cordeiros. Versículo 16, novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas. 17, pela terceira vez ele disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus e ter perguntado pela terceira vez, você me ama? Ele disse, Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Então Jesus disse para ele novamente, cuide das minhas ovelhas. Versículo 18, Jesus agora olhando para todos que estavam ali perto e para Pedro disse, digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. 19 e último, Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse, siga-me, só até aí. Meus irmãos, se você continuar lendo, você vai ver que Pedro entendeu isso. Pedro entendeu, no começo ele ficou chateado, magoado, como diz o texto, com aquele questionamento de Jesus. Pô, 3 vezes me pergunta se eu amo. No final ele fala assim, tu sabes que eu te amo, eu te amo. Antes ele também tinha falado que amava Jesus. Mas no momento que a situação apertou, ele fugiu. Mas Pedro, Cristo o amava, Deus o amava, e eu sempre digo aqui, eu ressalto nas ministrações que faço aqui, meu irmão, o bom do Evangelho é que Deus nos ama e não desiste da gente. Apesar da gente se afastar um pouco, Deus nos ama e não desiste da gente, aleluia. Pedro, ele entendeu isso. Se você continuar lendo, você vai ver que Jesus voltou aos céus. Estava chegando a festa chamada uma das festas dos judeus de Pentecostes. Vinham de todos os lugares, países, vilarejos, judeus de todos os tipos, para participar dessa festa, que era uma festa tradicional dos judeus. E em meio a essa festa, Pedro, Tiago, João, os demais discípulos e irmãos que tinham se convertido,
estavam ali num lugar orando, buscando ao Senhor. Jesus tinha dito: olha, antes de vocês saírem para evangelizar, vocês vão ser as minhas testemunhas em Jerusalém, ou seja, na sua casa, em Samaria, nos seus vizinhos e até os confins da terra. Vocês vão testemunhar na sua casa, para os seus vizinhos e aonde você for, onde você estiver, vocês vão testemunhar disso. Mas esperem ser cheios do Espírito Santo. E se você ler o texto, ou começar a ler o texto de Atos capítulo 1, você vai ver que quando Jesus dava essas instruções, eles estavam ali orando, buscando, orando, buscando, orando, buscando, orando, buscando. Capítulo 2, de repente, em meio àquela festa, já lá pela madrugada, quase de manhã cedo, o texto diz que veio um vento impetuoso que entrou naquela casa. Eles foram cheios do Espírito Santo e eles começaram a falar em novas línguas. Essas novas línguas, segundo Atos capítulo 2, eram línguas que os povos judeus que vinham de outras nações falavam um linguajar. Eles tinham um tipo de linguajar em cada uma desses vilarejos, nações. Eles vieram, e quando eles passaram por aquele lugar, o Espírito Santo encheu aqueles irmãos de tal forma que eles começaram a falar de Deus, a glorificar a Deus, a exaltar a Deus e a sua majestade, no dialeto, na língua de cada um deles. Aí eles param e falam assim: epa, pera um pouquinho, tudo judeu. Os caras estão falando coisas na nossa língua, como pode isso? Alguns daqueles mais tradicionais lá no meio, ele para e fala assim: essa hora da manhã esses caras já estão bêbados. Atos capítulo 2, acompanhe aqui, versículo 14, acompanhe aqui no telão. Quando ele ouviu isso, Pedro se levantou com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão: homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar-lhes isto, ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isso, vocês estão vendo, é o que foi predito pelo profeta Joel. E o que Joel tinha profetizado 500 anos antes? Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Aí Pedro continua falando, versículo 22 agora, acompanhe aqui. Ele disse assim: israelitas, ouçam essas palavras. Jesus de Nazaré, ele foi aprovado por Deus diante de vocês, por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, Jesus de Nazaré, como vocês mesmos sabem. Versículo 23, este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. Aí sabe o que aconteceu? Vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando-o numa cruz. 24, mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Aliás, Pedro foi muito esperto aqui. Ele disse assim, 25, a respeito dele, desse Jesus, disse Davi. Quando ele falou Davi, porque Davi era a história, ele era muito respeitado. A história já tinha relatos de Davi, os salmos de Davi já estavam escritos, outros salmos já estavam escritos. E judeu era um cara que ele conhecia a palavra da época, a Bíblia, o escrito da época. E quando ele falou Davi, ele falou: opa, pera um pouquinho, o que esse cara está falando? Davi escreveu sobre isso: eu sempre via o Senhor diante de mim, porque Ele está à minha direita, não serei abalado. Por isso o meu coração está alegre e a minha língua exulta. O meu corpo também repousará em esperança. Por quê? Porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Quem escreveu isso foi Davi.
Interessante isso. E até então esses caras não tinham entendido por que Davi escreveu isso se Davi tinha morrido. E Pedro ainda fala, versículo 28, tu me fizeste conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. Irmãos, posso dizer-lhes com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o túmulo está entre nós até o dia de hoje. Ou seja, Davi morreu e foi sepultado. 30, mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que colocaria um dos seus descendentes em seu trono. É só você abrir Mateus capítulo 1 e ler a genealogia de Jesus lá, Davi está no meio. 31, prevendo isso, falou da ressurreição do Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. 32, Deus ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunhas desse fato. Nós vimos esse Jesus ressuscitado, vimos Ele com todo o poder, com toda a glória, com toda a honra, voltando aos céus, deixando o seu Espírito para habitar em nós, e Ele ainda diz que vai voltar para buscar essa igreja lavada e remida no seu sangue. 33, Pedro ainda dizia, exaltado à direita de Deus, Ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Então, vocês estão achando que os caras estão bêbados? Não, eles estão cheios do Espírito Santo, nosso Deus. Versículo 34 ele ainda diz, pois Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declarou, o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. 36, portanto, que todo Israel fique certo disto, este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Meu irmão, isso trouxe um abalo tão grande na mente daqueles homens, que o texto diz, quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos, irmãos, que faremos? Pedro, com aquele amor de Cristo no seu coração, respondeu, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e também receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos, para todos os que estão longe e para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar, inclusive eu e você, aleluia. Essa é a promessa de Deus. Versículo 40, com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles, dizendo, salvem-se desta geração corrompida. 41, os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Meu irmão, eu fico imaginando batizar 3.000 pessoas. Acho que deve ser a coisa mais gloriosa que algum pastor, que alguma igreja já realizou na vida. Você já pensou 3.000 pessoas sendo batizadas? E cheias do Espírito Santo, e a igreja começando a crescer. O texto diz, 42, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, o partir do pão, as orações, todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias, continuavam, era contínuo, todos os dias, eles se reuniam no pátio do templo, eles partiam o pão em suas casas, juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Aí a minha pergunta para a gente começar a estudar aqui hoje, e trazer para o nosso tempo, a minha pergunta é,
onde está essa igreja aqui? Onde está essa igreja cheia do Espírito Santo? Gente que nasceu de novo, gente que foi tirado do lamaçal do pecado, gente que foi tirado das trevas, gente que foi curada, gente que foi liberta, gente que foi transformada, gente que um dia levantou a mão e falou assim: Jesus, eu vou te seguir pelo resto da minha vida. Gente que um dia recitou textos bíblicos dizendo assim: Senhor, pode acontecer o que for. Gente que um dia cantou canções que falam isso: pode acontecer o que for, não importam as circunstâncias, eu te louvarei, o Senhor vai continuar sendo Deus da minha vida, a ti toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração. E juntos, numa só fé, num só amor, num só batismo, num só Espírito, se unem, se amam, se respeitam, as diferenças ficam de lado, os cargos ficam de lado. O que acontece é um entendimento. Nós estamos aqui, em primeiro lugar, gratos ao Senhor, porque nós éramos candidatos a ir para o inferno, e agora nós vamos para os céus, passar a eternidade com Deus. Onde está essa igreja? Onde está esse primeiro amor que a gente tinha? Que não tinha problema, dificuldade, doença, tempo, né? Chuva, sol, frio, calor. Onde está essa igreja? Será que ela morreu? Não é possível. Dia desses, conversando com alguns pastores, em lugares diferentes, houve uma unanimidade quando a gente conversou. E a gente disse: olha, eles chegaram à conclusão, e eu também cheguei, que não existe mais crente como antigamente. Hoje, dá para contar nos dedos. Um destes que falei, a igreja dele, sei lá, tem umas 1.000 pessoas, 2.000 pessoas. E ele disse: dá para contar nos dedos, mesmo sendo grande, as pessoas que são crentes mesmos. Lembrei daquele texto de Jesus tratando aquelas igrejas na Ásia Menor, e uma dessas igrejas, a igreja de Éfeso, Jesus olha para ela, Apocalipse 2, versículo 4, texto conhecido, só para citar para você entender. Jesus disse assim para aquela igreja: contra você, porém, eu tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde você caiu, arrependa-se e pratique as obras que você praticava lá no princípio. Porque no princípio, quando você se converteu, você ia para a igreja, você ia mais para a igreja. Sim ou não? Estou falando alguma mentira aqui. Você ia mais para a igreja, você se esforçava mais, você trabalhava mais, você tinha prazer de ir para a igreja. Aí o tempo foi passando, tua vida foi se ajustando, Deus foi te abençoando, te capacitando, e você foi se perdendo, se afastando, tipo, agora eu não preciso mais de Deus como eu precisava, e independe, como eu disse, da tua situação, se ela é boa, se ela é ruim, o que importa é o que está dentro do teu coração, realmente tem algo ardendo aí dentro. E aí, pensando sobre isso, quando Jesus fala com a última igreja, a chamada igreja de Laodiceia, em Apocalipse 3, Jesus fala para eles assim, vocês são ricos. A igreja daquela época se esfriou tanto, que era uma igreja rica, era uma igreja poderosa, era uma igreja que não dependia, porque naquele tempo o povo, algumas pessoas, empresas pequenas dependiam do que Roma determinava, do que o comando da época determinava e ajudava. Essa igreja aqui, ela não precisava de nada, porque ela estava numa cidade estratégica, cidade rica, cidade que abençoava outras localidades. Então essa igreja começou a passar o tempo e falou assim, sabe o que aconteceu, para você ter uma ideia? Jesus, no final desse texto para Laodiceia, ele diz assim: eu estou à porta e bato. Eu estou na porta e bato. Olha que coisa. Eu estou na porta e estou batendo. Se você abrir, eu vou entrar e vou cear com você. Jesus está falando isso para a igreja. Ou seja, Jesus está do lado de fora da igreja, falando para a igreja: vocês precisam se arrepender.
Vocês acham que só porque vocês são ricos? Vocês não são ricos, vocês são pobres, miseráveis e nus. Lê lá em Apocalipse 3. Vocês precisam lembrar de onde vocês caíram, vocês precisam rever esse posicionamento. E eu, em nome de Jesus, para a glória de Deus, eu pelo menos entendo isso, nesta igreja aqui, em boa parte dos irmãos dessa igreja, Jesus não está do lado de fora, Jesus está do lado de dentro do coração. Por isso que eu falo aqui que conversão não é virar crente. Agora eu vou virar crente. Eu dizia para esse casal ontem, né? E os meus amigos, não, sendo amigo teu é Jesus. Esse é teu amigo. Porque todo mundo pode te abandonar. Ele nunca vai te abandonar, ele vai estar sempre do teu lado. E ele ainda vai preparar uma, outra, 2, 3, 4 pessoas que vão se tornar seus amigos, que vão te dar apoio e tal, dentro da igreja. Agora, não se prenda lá fora. Se ele é teu amigo mesmo lá fora, ele vai respeitar a tua decisão. Eu me tornei cristão. Por quê? Porque eu preciso de Deus, eu preciso de Jesus. Eu sou pecador, eu reconheço, eu errei. Por isso que eu entreguei a minha vida, porque eu quero passar a eternidade com Deus nos céus, eu não quero passar longe de Deus. Por isso que eu entreguei a minha vida para Jesus. Eu entendi que eu sou pecador, eu entendi porque que Jesus morreu na cruz por mim. Eu permiti que Ele entrasse no meu coração, Ele entrou na minha vida, e eu entreguei a minha vida para Ele, e a partir de agora eu sou cristão. Então desse jeito eu não quero mais papo com você. Poxa, cara, você virou quadrado. Se você acha que ser cristão e ter Jesus no coração é se tornar quadrado, então eu me tornei. Mas infelizmente hoje, muitas pessoas que estão dentro da igreja, esfriou esse amor. E eu identifiquei aqui um sinal de que você não está mais com o seu coração ardendo. Um deles é quando você não se envolve mais com a igreja. Quando você se torna um chamado consumidor. O que é um consumidor? É como se você invertesse as coisas. Deus existe para você e não você para Deus. Tipo, eu vou para a igreja porque tem um Deus, eu chego lá e eu falo, Deus, estou precisando, hein? E a tua palavra me diz que eu sou herdeiro, o Senhor tem que me dar. Ou seja, ele não existe para Deus, ele acha que Deus existe para ele, para satisfazer a vontade dele. Ele é um consumidor, ele vai na igreja consumir a bênção. Consumiu a bênção? Tchau. Na cabeça de muitas pessoas, eu já falei aqui e repito, o culto não é para mim, para você. O culto aqui, ele é para Deus. Deus está aqui nessa manhã. O culto é para Ele. Pastor, aqui tem igreja que canta uns louvores, que apaga a luz, que o pastor desce pendurado, que tem tapete vermelho, que na hora que o pastor está pregando, está tocando um teclado para mexer com a emoção. Então, pastor, é que, irmão, papo furado. Porque tudo que se faz no culto aqui é para Deus. E Deus não está preocupado com a música, com a luz, com o ar-condicionado. Deus está preocupado com a minha vida e com a tua vida. Como nós estamos nos entregando para Ele durante o culto. Então na cabeça de muita gente o culto é para Ele. Aí as igrejas começam a se preparar para Ele. Vamos deixar uma igreja linda, atual, bonita. Não que eu seja contra isso. Se nós tivermos condições, um dia nós vamos ter em nome de Jesus. Principalmente, como eu já falei aqui, banheiro de shopping. Porque banheiro de shopping é um negócio muito bacana. É bom demais. Quem já foi em shopping sabe o que eu estou falando. Lá perto de casa tem um shopping. E você vai lá, meu irmão, o que você vê de gente simples assim, para não falar pobre, né? O que você vê de gente simples, porque lá no shopping tem ar-condicionado, Wi-Fi grátis e banheiro, daquele melhor que o cara nem na casa dele tem. A hora que você vai de tarde no shopping, está lotado. As lojas, não o shopping. A hora que vai chupar um sorvete, é aquele de R$3,50. Mas está cheio. Nada contra também. Um dia nós vamos ter um banheiro de shopping, em nome de Jesus, aqui nessa igreja. Principalmente para as irmãs, com aquele espelho na parede inteira, para você olhar e se sentir maravilhosa.
Mas isso não quer dizer que a igreja vai ser melhor ou pior. Porque o que adianta ter uma igreja linda, mas fria? Que o povo não está nem aí, ele foi ali só para consumir a bênção de Deus, a palavra de Deus, acabou o culto, tchau, eu vou embora. Quinta-feira aqui, meus irmãos, foi um barato. O Renato e o pastor Paulo até mataram a charada no final, porque a gente tinha poucas pessoas quinta passada, né? Devia ter umas 30 pessoas. Eu sei que quando eu falei assim, amém, irmãos, Deus abençoe e tal, desci aqui, cumprimentei uma irmã, quando eu olhei, parecia crente ninja. Jogou, sumiu todo mundo. Mas sumiu, a igreja ficou vazia. Eu falei, Jesus amado, né? Cadê o povo? Será que foi arrebatado e nós ficamos, né? Graças a Deus não. Mas infelizmente nós estamos vivendo isso hoje, pessoas que são consumidoras do Evangelho. Aí você não quer servir mais, você quer ser servido. E quando não prega o que você quer ouvir, você quer procurar outra igreja. Quando não tem mais o que você quer na igreja, você quer procurar outra igreja. Eu também, irmãos, eu gostaria, sabe, de chegar na igreja. É que eu não tenho meu perfil não é esse, porque como eu falei para um amigo sexta-feira, indo para Mogi, né? Eu falei para ele, cara, eu estou na igreja desde criança. Para mim, a minha vida é igreja. Então eu viajo pouco. Meu negócio é igreja. Eu estou na igreja. Desde criança, igreja, desde criança. Eu falei para ele, mas no meu coração sempre arde esse desejo. O meu maior sonho hoje não é ficar rico, não é ficar famoso. O meu maior sonho hoje, Deus sabe disso. Eu coloco isso nas minhas orações já faz anos. É ganhar almas para Cristo. E eu falei para ele, falei assim, meu irmão, eu estou meio frustrado, porque ultimamente a gente tem ganho pouquíssimas almas. Nossa, antigamente, quando tinha o Real Viver, quando era de outra igreja, nossa, a gente fazia trabalho de terça, de quinta, de sábado de manhã, sábado à tarde, domingo de manhã, domingo à tarde, domingo à noite. E a gente fazia trabalho, e a gente cantava, e fazia programa no rádio, e evangelizava, e ganhava vidas, e gravava disco, e fazia. Era um negócio assim, glória a Deus. Hoje eu me sinto frustrado. E quando uma pessoa fala assim, eu vou me batizar, a gente fala aleluia. Se bem que lá no céu, quando uma pessoa aceita Cristo, os anjos se alegram, né? Mas eu gostaria de ter essa igreja aqui, que quando você prega a palavra, as pessoas vêm, ouvem e falam assim, eu quero esse Jesus aí, eu quero esse Jesus. E quando Pedro estava, antes de ser tratado por Jesus, como a gente viu aqui, quando ele estava prestes a negar Jesus, a Bíblia nos mostra um detalhe na atitude de Pedro. Lucas 22, 54, acompanha aqui no telão, só peguei uma parte do texto. A parte final ali, Pedro o seguia à distância. Ainda ele que seguisse Jesus, ele estava distante. Por quê? Ele estava com medo. Ele queria ver o que ia acontecer. Ele já não tinha mais aquela fé. Os milagres que Jesus fez, ele já não tinha mais aquela fé. Ele estava com medo, ele estava acuado. Ele estava achando assim, agora não tem mais jeito. Mas Jesus tinha dito para ele, calma. Eu venci o mundo. Tem de bom ânimo. Eu vou estar sempre com vocês. Mas Pedro, quando a situação apertou, ele se afastou. Ele seguia Jesus à distância. E tem muita gente, infelizmente, assim hoje em dia. Como eu disse há pouco, eu gostaria de chegar numa igreja que tivesse tudo pronto, tudo bonito, tudo bacana, que eu não precisasse tocar, tivesse músico sobrando, e Deus ainda vai dar músico sobrando para essa igreja em nome de Jesus. Que tivesse, eu gostaria de chegar numa igreja assim, uma igreja de um amigo meu lá em Osasco, né, do pastor Anésio, que tem 8 bandas, tem até briga para fazer escala durante o mês. Aqui a gente tem o contrário, uma briga para ver quem que a gente vai poder escalar, igual o obreiro. Esses dias ele falou, eu fiz uma reunião lá com os voluntários da igreja, os 800 voluntários que nós temos, né? Falei, o quê? Os 800 que nós temos, né? No meio de 3 mil e pouco, tem 800 voluntários. Falei, puxa vida,
Glória a Deus, que Deus te abençoe. Meu irmão, quando nós servimos aos irmãos, a gente deve servir com a mesma atitude de alguém que está adorando a Deus. Porque quando a gente serve na igreja, a gente está adorando a Deus. A gente não está aqui por obrigação, ou porque eu estou ganhando, ou porque eu quero fazer uma troca. Não, a gente serve, por quê? Porque eu estou adorando a Deus. E o apóstolo Paulo, aos Colossenses 3,17, acompanha aqui, ele escreveu assim: tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. O que ele quis dizer? Quando você toca porque você está adorando a Deus. Se eu quisesse aqui na igreja, eu teria músicos bons, era só pagar. E tem várias igrejas que pagam, nada contra, se a igreja tem condição, que pague. Era fácil ter músicos bons aqui, é só pagar. Mas quando você tem músicos que não são talvez maravilhosos, extraordinários, mas adoram a Deus, fazem de coração. E eu louvo a Deus pelos músicos, nós temos alguns deles aqui, vêm nos 2 cultos de domingo. Podia estar em casa com a família, vem nos 2 cultos, porque adora a Deus, quer servir ao Senhor. Pessoas que cantam, pessoas que dão aula, pessoas que servem com as crianças, que às vezes vêm no domingo 2 vezes para servir. Obreiros que nós temos, que não são muitos, pessoas que intercedem aqui pela igreja, intercessores, que também não são muitos, mas são gente que às vezes vem nos 2 cultos, vem durante a semana. Os irmãos valorosos que eu falei no domingo passado aqui, que vem no sábado 7 da manhã e fica aqui lavando essa igreja inteirinha, limpando essas cadeiras, limpando do lado, cortando grama, e fazem isso por quê? Porque a igreja paga? Não. Porque entenderam o chamado de Deus e adoram a Deus. A melhor coisa do mundo é quando a gente serve ao Senhor dessa forma. E é normal esperar que todo cristão tenha um ministério, todo cristão tem o seu ministério. Todos nós temos um dom. E nós podemos usar esses dons para adorar a Deus. Sabe, meus irmãos, um outro sinal que mostra que o teu coração não está mais ardendo como antes, eu já estou encerrando aqui, é quando você só enxerga os defeitos da igreja e das pessoas. Muita gente pensa que está amadurecendo, porque o tempo está passando, ele só começa a enxergar os defeitos. Mas quando você enxerga só defeitos, talvez seja um sinal de rabugice, em vez de um sinal de maturidade. Você está ficando rabugento, está ficando velho, velha, rabugento. Então você começa a achar defeito. Se você está assim, dessa forma, você só consegue ver defeito, fala assim, pô, essa igreja só tem defeito, aquele irmão, aquela irmã. Você precisa de novo se converter, entregar teu coração para Jesus. Você precisa pedir para Ele renovar o teu coração. Nós precisamos ter no meio da igreja pessoas, como Paulo escreveu e ensinou a igreja tessalônica. 1 Tessalonicenses 5,14, acompanha aqui, ele disse assim: exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos e sejam pacientes com todos. Precisamos urgentemente de gente assim no meio da nossa igreja. Gente que conforte os outros, gente que auxilie os outros, gente que seja paciente. Sabe, aquelas pessoas que eram saudáveis e hoje estão tristes, cabisbaixas, sabe, desanimadas, que não querem vir mais na igreja. Aquelas pessoas que tinham até dons espirituais e hoje já não se manifesta mais esses dons porque a pessoa esfriou, acabou. Eu repito o que eu disse no começo aqui para ensinar, meu irmão, não é só carro novo, casa nova, dinheiro, viagens, bens, que pode fazer o teu coração arder. Que nessa manhã você saia daqui com o teu coração ardendo por Jesus Cristo. E se teu coração arder por Jesus Cristo, o Evangelho realmente vai fazer parte integrante da tua vida. Eu não sei se você é daqueles que
E quando vem para a igreja aqui, você se conforma, você vê quantas cadeiras estão vazias hoje? Ah, pastor, é feriado prolongado, né? A turma foi viajar, tal. Beleza, exceto esse feriado prolongado, quando você vem ver as cadeiras vazias, você se conforma, você fala assim, o povo está difícil. Você fala de Cristo para as pessoas? Porque, meu irmão, uma coisa é fato, Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Amém? Amém? Amém. Deus está falando contigo? Amém. Isso é fato. Agora, para as pessoas conhecer Jesus, elas precisam conhecer através de mim e de você. Como é que é a minha vida e a tua vida fora da igreja? Como é que elas enxergam Jesus? Que você fala para as pessoas, Jesus Cristo transforma. A pessoa olha para você e fala, ah, é? Como você? Você está de brincadeira. Quer dizer, as pessoas vão conhecer Jesus através de nós. Aí algumas dão uma desculpa. Ah, mas eu não sei pregar. Irmão, venha servir. Sirva a Deus. Sirva aqui na igreja. Sabe o que você faz? Eu vejo que isso é pouco na nossa igreja. Tá? Mas eu tenho falado há anos, quem sabe um dia isso exploda. Mas você tem o hábito de compartilhar nas suas redes sociais os trabalhos da tua igreja, como muitos crentes fazem por aí. Você já colou adesivo da igreja no teu carro? Na janela da tua casa? Você pega ali na portaria folhetos, na hora de ir embora, em vez de você sair correndo, você fala assim, pô, estão vendo folheto aqui, eu vou pegar um pouquinho, eu vou levar, eu vou colocar na caixinha dos meus vizinhos. Você pega um marcador de Bíblia, e lá nas pessoas com quem você se relaciona, marcador de livro na verdade, né? Pô, para você marcar um livro, você gosta de ler? Pô, então leva para tua casa, tem aqui alguma coisa da igreja, folhetos. Os banners que você recebe, você replica ele, você compartilha ele no seu Instagram, no seu WhatsApp, no seu Facebook. Você tem esse hábito? Ah, pastor, por que eu deveria fazer isso? Alguém até me perguntou, por que eu deveria fazer isso? Me perguntou isso no passado. Até que essa semana ele postou um negócio, aí ele reclamou, que a gente tem amizade, ele falou, pô, por que ninguém compartilha, pastor, as coisas que eu coloco? Eu falei, pois é, porque você não compartilha nada de ninguém, principalmente da tua igreja. Você não compartilha nada da igreja e você quer que as pessoas compartilhem as tuas coisas da tua empresa. Quer dizer, é uma troca. E para isso acontecer, a gente precisa ter o hábito. E só tem o hábito quem tem esse amor de Deus no seu coração, quem tem esse negócio ardendo. Não, eu não me conformo de ver o meu pai bêbado, minha mãe longe. Eu falei para o irmão de ontem, falei, você tem que ser um modelo para a tua família, para os teus irmãos, para a tua mãe que é viva. Teu pai não é mais vivo, mas tem gente que tem o pai vivo e não é cristão. Você fala dele para Jesus? Você fala de Jesus para ele, melhor dizendo? Ah, pastor, é que ele tem o vício. Leva para o átrio, convence ele, vamos lá, eu vou te mostrar um lugar que vai te libertar dessa situação. Você não pode viver assim, você tem que sair dessa vida. Vamos lá, eu vou te levar lá, pelo menos você conhecer o lugar. Você se importa com seus familiares que não conhecem Jesus? Já pensou se eles morrerem sem Jesus? Como é que vai ser a tua... Isso não afeta você? Não incomoda você? Meu parente morreu, o azar é dele, né? Ninguém mandou. Mas você falou de Jesus para ele? Você foi um modelo de Jesus para ele? Foi o que eu disse para o irmão de ontem, para o casal de ontem. Vocês precisam tomar um posicionamento. Ou você decide sair dessa vida mundana que você está vivendo e volta a viver o primeiro amor na presença de Deus. Ou então, meu amigo, nós estamos perdendo tempo aqui. Não, eu quero mudar. Então tá bom, nós vamos orar por isso. Quer dizer, o que acontece dentro de nós, o que move, o que arde dentro do nosso coração? A gente está daquele jeito que só repara os defeitos, as dificuldades, ou é você daquele que veste a camisa? O pastor Marcos estava falando da última vez, estou encerrando já, tá, irmãos, desculpa, mas já vou encerrar. O pastor Marcos estava falando da última vez que eles estão fazendo lá um serviço de marmitex já há alguns anos, né? E aí estava com dificuldade de pessoas, porque, todo sábado tem que fazer, todo sábado aí os irmãos, é bom fazer, né? É legal fazer, né? Mas e você? Não, eu não quero, não dá, porque... Tal. Teve uma mulher que era macumbeira, desculpa a expressão se tem alguém assistindo a gente aí, né?
dessa forma. Ela viu entregando na rua e falou assim, de onde que é isso aí? Da igreja, você sabe. Nossa, que coisa bacana, vocês estão ajudando. Eu queria ajudar. Já pensou? Deus teve que salvar uma macumbeira para ajudar a entregar a marmitex, porque o povo da igreja não queria. E ela foi conhecer o trabalho, e foi, um mês depois, foram na casa dela, ela se converteu, arrancou tudo que tinha, está lá na igreja servindo a Deus. E o povo da igreja, eu tenho um compromisso, estou ocupado. Pô, mas isso não incomoda você? A igreja não está fazendo. Vai lá você e faz, vamos fazer. Regaça as mangas, vamos fazer, vamos lá, vamos fazer. Não, vamos pegar 2, 3 pessoas, vamos fazer. Se o que arde no teu coração é isso? Não, o que arde no meu coração é evangelizar. A gente tem que entregar folhetos. Então vamos entregar folhetos, não precisa esperar por mim. Vamos nos reunir, vamos fazer isso. Não, eu tenho que fazer um culto na minha casa. Eu tenho que levar os irmãos na minha casa, na casa do meu parente, para orar. Vamos, eu falei com a presbítera Laís ontem. As pessoas estão pegando cestas básicas aqui da igreja. Nós vamos fazer isso agora. Escuta, não precisa vir buscar. Nós vamos levar na tua casa. Vamos levar. Tá, podemos ir lá? Ao menos fazer uma oração lá, por você, pela tua família, pela tua casa. Sem compromisso nenhum, nós vamos lá, tudo bem. Se de 60 que pega 10 falar sim, a gente vai ter uma entrada para ir lá, para falar de Jesus, para orar. E se a pessoa permitir, a gente volta depois e faz a mesma coisa. Eu tenho certeza que nós vamos ganhar almas assim, porque nós precisamos ganhar almas para Jesus. Mas a igreja precisa despertar. Amém? Por que eu estou falando isso agora? Porque a gente ainda tem o final de novembro, dezembro inteiro. Dezembro nós vamos ter cantata aqui de Natal, né, ou antes do Natal, de Natal antes do Natal. Nós vamos ter o culto da virada. Nós vamos ter cultos de domingo de manhã, de domingo à noite. Nós vamos ter aqui um tempo abençoado. E nós vamos ter que convidar pessoas, incomodar. Vocês, não, eu vou te trazer aquela pessoa, aquele amigo meu eu vou buscar, aquela amiga minha eu vou buscar, eu vou trazer para a igreja, pelo menos para ela ouvir a palavra. Deixa Deus agir. O milagre Deus faz, mas a gente faz a nossa parte. Amém? Está disposto a isso? Vamos ficar em pé? Vamos orar? Aliás, para te ajudar a pensar sobre isso, abra a sua Bíblia aí, no Salmo 39. Está aqui no telão, né? Eu pedi para colocar no telão. Aliás, tira do telão, põe só para quem está na internet. Por favor. Vamos ler juntos aqui. Veja o que Davi falou a Deus acerca da sua própria vida. Que esse texto do salmista Davi possa te ajudar nesta manhã a entender o que nós estudamos aqui. Salmo 39:1 diz assim: eu disse, amém? Achamos aí? Vigiarei a minha conduta e não pecarei em palavras. Porei mordaça em minha boca, enquanto os ímpios estiverem na minha presença. Tipo assim, eu não vou ficar falando bobagem, besteira com os ímpios, porque agora eu sou de Cristo. Não vai sair da minha boca palavrão, bobagem, besteira. Eu vou falar só coisas que edificam. Eu vou colocar uma mordaça na minha boca, principalmente quando eu estiver na presença de ímpios. Versículo 2: enquanto eu me calei resignado e me contive inutilmente, a minha angústia aumentou. Versículo 3, ele diz assim: meu coração ardia-me no peito, e enquanto eu meditava, o fogo aumentava. Então comecei a dizer: mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias, para que eu saiba quão frágil sou. Versículo 5: deste aos meus dias o comprimento de um palmo. A duração da minha vida é nada diante de ti. De fato, o homem não passa de um sopro. Sim, cada um vai e volta como a sombra. Em vão se agita, amontoando riqueza sem saber quem ficará com ela. 7, mas agora, Senhor, que hei de esperar? A minha esperança, aleluia, está em ti. Versículo 8: livra-me de todas as minhas transgressões,
Não faças de mim um objeto de zombaria dos tolos. Versículo 9, estou calado. Não posso abrir a boca, pois tu mesmo fizeste isso. 10, afasta de mim o teu açoite. Eu fui vencido pelo golpe da tua mão. 11 e último, tu repreendes e disciplina o homem por causa do seu pecado. Como traça, destrói o que ele mais valoriza. E ele encerra dizendo aqui, pelo menos até o 11, de fato, o homem não passa de um sopro. Só até aí. O que Davi quis dizer? Senhor, a minha vida não é nada. O que eu tenho, a traça leva, o ladrão leva. Minha vida é estar diante do Senhor, é servir ao Senhor com alegria. Por isso que um dos salmistas também escreveu, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E nessa manhã, irmãos, irmãs, por favor, em nome de Jesus, abra o teu coração assim e entenda. Eu estou falando isso para te despertar. Eu amo você, Deus te ama, e você tem potencial. Eu disse isso para o irmão de ontem e repito para vocês, vocês têm potencial, vocês podem ser uma grande bênção, deixa Deus usar a tua vida, aqui na igreja, não, além da igreja, lá na tua casa, lá na empresa onde você trabalha, lá com os teus vizinhos, com a tua família, você tem potencial para falar de Jesus, para mostrar Jesus através da tua vida. Não se conforme de ver a tua família, teu pai, tua mãe, teus irmãos, tios, primas, avós, perdidos longe de Deus. Não, ore por isso, se esforce por isso, valorize isso, seja uma bênção de Deus lá na onde você estiver, em nome do Senhor Jesus. Convide pessoas para vir para a igreja, se esforce de vir para a igreja, traga pessoas, busque pessoas. Replique aí os convites que a gente manda pelas redes sociais, compartilhe mesmo. Para quê? Para a igreja aparecer e crescer? Não, isso é secundário, para que as pessoas sejam alcançadas por Jesus Cristo. Amém, irmãos? Está disposto a isso? Fecha os teus olhos.